Olá, queridos irmãos de Ideal Espírita. Esse é o canal Espiritismo Arte e Vida. Eu sou Derli Magalhães e no bloco Vida de hoje nós vamos bater um papo junto com Luiz Arantes sobre qual o sentimento ocasionado pelo afastamento das pessoas das atividades da instituição espírita. É nosso bate-papo de hoje. Meu amigo de alma, meu sócio de vida, Luiz Arantes, que bom a gente estar junto aqui. A satisfação é minha, Derli. É uma alegria estar participando com você desse projeto que é maravilhoso e eu desejo que vá sempre adiante. Vai sim, se Que Deus coisa quiser. boa, maravilha, maravilha. Estou feliz por estar aqui. E a gente tem uma obrigação, um trabalho muito bom para fazer hoje, porque a gente tem percebido que nas nossas casas de estudo, nas instituições onde nós frequentamos, que as pessoas dedicam parte da sua vida para poder fazer essa preparação religiosa, esse trabalho religioso. E o momento que está acontecendo agora tem feito com que as pessoas se distanciem das casas por força maior. Não porque elas queiram, né? Porque elas não estão tendo a oportunidade, por conta até da obrigação que tem que ser cumprida, né? Aí eu queria julgar nesse bate-papo aqui com você, qual que é a sua visão, o que as instituições têm feito para poder minimizar esse impacto, porque a gente percebe que o espírita ele tem esse traço muito carinhoso, muito de afeto, de chegar... De acolhimento, de acolhimento. E esse afastamento a gente tem percebido que está causando assim uma tristeza, para as pessoas. O que as instituições têm feito, Luiz, para poder abrandar um pouco isso? Olha, Derli, naquilo que eu tenho percebido, as instituições têm buscado minimizar esse impacto, porque é uma coisa que foi inesperada para todo mundo. Ninguém de nós estava esperando, em nenhum dos nossos setores, em nenhum dos nossos segmentos. E nossa crença religiosa não foi diferente, vocês sabem disso. Então, o que as instituições têm feito? Algumas têm feito algum estudo online, e algum atendimento online. Não são todas as casas que têm tido essa condição, porque, na verdade, muitas ainda estão aprendendo. Então, a gente percebe que grande parte está migrando para fazer algumas coisas à distância, justamente para poder obedecer aquilo que a lei está pedindo, as autoridades estão pedindo que a gente faça. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, ir contra aquilo que está sendo pedido para nós. Ou seja, proporcionar aglomerações, proporcionar contatos físicos, que não pode. E acaba que a gente está se aproveitando aí do veículo virtual, para poder fazer esse trabalho. Derli, mas é interessante isso, Eu estou ajudando 2 casas e nas 2 casas nós estamos estudando online. E eu vou te falar uma coisa, o estudo, gente, está sendo muito propício, muito profícuo, está sendo muito gostoso, sabe? Eu acho que a gente está se reinventando de uma forma muito interessante. Agora, você me fez uma pergunta sobre aquilo que as casas estão fazendo, não só nesse quesito estudo e atendimento. Por exemplo, as casas que trabalham com questão de saúde, de tratamento de saúde, estão um pouco mais prejudicadas e está mais difícil, porque elas exigem um contato, pessoas ficam deitadas numa maca para serem tratadas. Então, eu acredito que ainda deva demorar um pouco mais ainda. Entendi. Mas as casas, como as empresas e demais instituições, foram todas pegas de surpresa. O que fazer? Então, nós estamos aprendendo juntos, buscando alternativas. Eu acho que o importante é isso. Agora é interessante, você comentou um assunto aí que o centro está proporcionando pelo veículo virtual, usando tecnologia, mas a gente sabe que tem pessoas que frequentam as instituições espíritas que elas têm o hábito de serem passantes, Aquelas pessoas que vão para poder receber o passe, que não participam de nenhum grupo de trabalho. Então, nesse momento, essas pessoas
elas estão realmente afastadas, porque não estão participando de nenhum trabalho. E nesse aspecto, o que as pessoas que não participam desses grupos podem estar fazendo para poder diminuir um pouco essa distância? O Derli, eu acredito que nesse momento vai depender muito mais de cada um do que da própria instituição. Porque, de fato, a instituição está sem ter o que fazer nesse momento. Quando voltar, vai ser uma outra conversa, que vai ter uma série de mudanças, né? Mas nesse momento, eu acho que caberá a cada um fazer aquilo que Jesus propôs, sem demagogia. É orar e vigiar, né? Orar para se fortalecer, para continuar fazendo as coisas corretamente, e o vigiar, até a questão do vigiar para não fazer as coisas erradas neste momento, né? Eu diria que esse vigiar pode até ser o uso de uma máscara, né? Nós estamos aqui sem máscara porque não teria como gravar, mas nós chegamos os dois de máscaras, né? Então a gente tem que fazer, nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos ficar querendo que os outros façam por nós. Então aquele que não está participando de algum estudo, alguma coisa, entre em oração, continue se ligando com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com o anjo de guarda, através de orações e principalmente ajude as pessoas. Nós estamos vivendo um momento, Derli, que todo mundo sabe, não é? Então vamos falar mais uma vez, nós estamos num momento de transição do nosso globo terrestre, a Terra está em transição. Então muitas mudanças estão acontecendo. E rápidas. E rapidamente, né? Inesperadas, não é? Então nós temos que fazer a nossa parte, ajudar os outros. É o que Jesus falava, não tem outro caminho, gente. É o amor, a caridade, não tem outro jeito. Você comentou uma coisa interessante, você falou que a pessoa tem que vigiar, que tem que estar sempre ali cuidando, né, da conexão e tudo mais. Isso. Mas essa interrupção abrupta, ela certamente pegou pessoas que estavam no meio de tratamentos, que estavam frequentando as casas com problemas de saúde, com problemas psicológicos e até, de repente, somáticos. O que essas pessoas precisam entender nesse momento? Elas simplesmente abortam esse tratamento ou precisa de ter um direcionamento para que isso não se perca? Derli, de maneira alguma a pessoa pode e deve interromper. Porque a espiritualidade continua atuando. Então, se você já começou um tratamento, ou qualquer pessoa que nos assiste estava fazendo um tratamento, tem que dar sequência de que forma? Entrando em sintonia com a espiritualidade, com os mentores, com Jesus, com Deus, e fazendo a sua parte. Entra em sintonia, faz o evangelho no lar, toda semana, pelo menos uma vez. Isso é importante. Isso é importantíssimo. É uma forma de cura, de tratamento também. Leia bons livros, né? Leia o evangelho, de preferência em voz alta, né? É uma recomendação que a gente faz muito, né? De ler o evangelho em voz alta. E além de fazer o evangelho no lar, o evangelho em casa. Então, não pare, porque não está parado. A espiritualidade está tendo um trabalho muito grande de dar sequência a esses tratamentos. Nada pode parar. Deus está no comando, Jesus está no comando e a espiritualidade está ao nosso lado também. Nossos queridos mentores individuais estão ao nosso lado. Vamos ouvi-lo, vamos entender o que está nos sugerindo nesse instante, né? Em hipótese alguma, devemos parar. De jeito nenhum. Tem que continuar. Tem sido muito falado ultimamente a frase de Chico Xavier, que tudo passa, tudo vai passar. E a gente se agarra a isso com uma força muito grande, mesmo sabendo que é um desafio de longa data. Essa mudança o tempo todo, de o pico da pandemia é o mês que vem, é semana que vem, já pararam até de falar já de quanto é isso, né? Mas a gente acredita que isso vai passar. Fazendo uma projeção a respeito disso, quando as coisas começarem a retomar sua normalidade e as casas espíritas voltarem a abrir suas portas para o acolhimento, né, de todos os nossos irmãos, você percebe, você tem uma percepção, a sua opinião,
vai voltar a ser como antes? Ou você acha que pode ter aí alguma mudança da forma de atendimento, da forma de ser da casa espírita com os frequentadores? Muito bem. Uma coisa eu quero deixar claro para você, Derli, e para quem nos assiste, que o que eu estou falando aqui é minha opinião, como espírita, como cristão, como cidadão. Eu não falo em nome de nenhuma casa. Então, o que eu penso? Vamos por partes. Primeira coisa, você citou o Chico, né? O Chico e tantos outros espíritos estão nos alertando há muito tempo para momentos de mudança, de transição, não só da Terra, mas nossa também, que nós devemos estar mais preocupados com isso. Então não fomos assim pegos tanto de surpresa, né? Nós estamos sendo avisados não só pelo Chico, mas de vários outros bons espíritos e espíritas, não é? Então é importante que a gente entenda isso. Outra coisa, o fim dessa pandemia, lamentavelmente, está se projetando para daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A coisa não vai acabar de repente. Começou meio que de repente, mas não vai acabar de repente, lamentavelmente. Porque depende de muitas coisas, depende principalmente de nós, né? Esses dias eu estava ouvindo uma live de uma casa espírita lá de São Paulo, e a pessoa médium estava recebendo um espírito, né? E ele dizia o seguinte, que o brasileiro é um povo muito bom. Ele já foi encarnado no Brasil. Mas o povo indolente, né? Então depende muito da gente. Nós estamos falando de Uberlândia e aqui na nossa cidade nós temos tido muitos problemas, que as pessoas estavam brincando com coisa séria. É verdade. E aí complicou para todo mundo. Então, eu acredito, agora que eu estou entrando na sua pergunta, né, Derli, que quando voltar, algumas medidas terão que ser tomadas. Talvez as casas atendam um grupo menor de pessoas para que tenham um espaçamento maior entre uma pessoa e outra. Talvez ao invés de atender das 7 às 10, faz um atendimento das 7 às 8, depois das 9. Então vai ter que ser uma coisa... Escalonamento. É um escalonamento. E até algumas coisas, como os passes, por exemplo, vão mudar. Pode acreditar em mim. Algumas casas vão fazer alguns passes que talvez fique mais distante da pessoa. Porque o que importa é a energia que você emana e manda para a pessoa. Não tem que estar encostando. Então muitas coisas vão ter uma mudança muito grande. Então eu acredito que até os estudos vão mudar um pouco. Talvez a gente possa fazer uma coisa híbrida. Uma aula presencial, outra à distância, né? Então vai ter muita mudança. Então não vai ser do jeito que estava. Nós teremos um novo mundo e uns novos desafios. Uma coisa que eu queria falar para você já sabe disso, mas alertar aqueles que estão nos assistindo, que não pensemos nessa pandemia como um castigo, gente. Deus não castiga ninguém, em hipótese alguma. Pensemos nesse momento como uma oportunidade de nós repensarmos as nossas vidas, de nós repensarmos aquilo que nós estamos fazendo e caminharmos de uma forma melhor. Então não é um castigo, é uma oportunidade de vidas melhores, de nós fazermos a nossa transformação, a nossa reforma, viu, Derli? Eu acredito nisso. Você está falando aí, eu estou aqui pensando, né? Quando a gente fala de reforma, né, o termo reforma íntima, principalmente nos últimos tempos, foi uma coisa assim, o mundo espírita, né, adotou, né, o estudo da reforma íntima. E nessa reforma, nesse momento, as reformas estão sob nova direção, digamos assim, né? E como que o espírita, diante dessas mudanças, para que ele não perca a sintonia da reforma íntima, para que ele não entre num momento, sabe, assim, de pânico, que ele não fique... o que o espírita deve pensar? O que ele deve trazer para si para ter o centro dessa reforma em termos de continuidade? Porque nós não podemos pensar, assim como você disse, é a minha opinião, não podemos pensar que 2020 é um ano perdido. Isso é matéria para a gente conversar, para a gente fazer um outro bate-papo. Não é um ano perdido, depende do ponto de vista que você olha. Se a gente pensar em escola, talvez a gente pode pensar que é um ano que vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas em termos de vida, não. A vida acontece e nós estamos
no meio da nossa reforma. Então, o que o espírita deve pensar enquanto isso está passando? Qual atitude? Como que ele tem que interiorizar isso para não perder essa linha de pensamento? Ok. É claro que nós estamos falando para um grupo de espíritas, mas não é essa recomendação que eu daria não é só para o espírita, é para o cristão em geral, para aquele que quer melhorar, quer se transformar. Jamais perder a fé. Eu acho que a fé, nós temos que ter essa fé em primeiro lugar. E não entrar em pânico, igual você estava dizendo. Eu tenho que acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar na espiritualidade, acreditar que eu não estou sozinho. E tenho que entender que, lamentavelmente, forças do mal existem e estão atuando também. E atrapalham. Então, nós temos que ter essa fé e não ter medo. Nós somos dotados de muito medo, viu, Derli? Nós temos medo de perder dinheiro, medo de perder pessoas amadas, medo de perder emprego, medo de ficar doente, medo de morrer. Nós temos medo para tudo. Nós temos que ter mais coragem. E a coragem está embasada na fé em Deus. Não é? Nós não podemos entrar em pânico de jeito nenhum. Eu vou contar rapidinho uma história. Eu adoro contar histórias, gente. Tinha um rei, né, que era muito amado, o povo muito bom, era um reino maravilhoso, uma coisa utópica, tá? O pessoal trabalhador, ninguém reclamava, aquela coisa fantástica. Um dia apareceu a Dona Morte por lá e começou a matar gente. E tá, foi-se daqui, foi-se dali, começou a morrer gente. O rei, que adorava a sua gente, o seu povo, né, foi atrás da Dona Morte. Chegou, encontrou com ela e falou: que passa, né? O que está acontecendo? Que passa? Minha amiga, você está matando esse povo não merece, é um povo ordeiro, trabalhador, amo essa gente, né? Então conversaram muito tempo, como se fossem velhos e bons amigos. Oh, por favor, o que você pode fazer? A Morte falou assim: ó, eu sigo ordens, eu recebo ordens também, né? Eu tenho que fazer meu trabalho. Aí entraram num acordo, a Morte falou assim: ó, você me convenceu, eu vou matar apenas 2.000 pessoas aqui no seu reino. Você tem quase 1 milhão de habitantes, é muito pouco. O rei ficou feliz e ela também. Se separaram. Passados alguns dias, os emissários do rei chegaram: Majestade, já morreram quase 30.000 pessoas. Estava noticiando, igual está sendo hoje. Todo hoje, dia tinha um boletim. Boletim. Majestade, 30.000 pessoas já morreram. Pô, peraí, deixa eu procurar a Dona Morte de novo. Poxa, nós combinamos 2.000 pessoas, 30, né? Aí ele procurou, até que se encontrou com a Morte. Falou assim: escuta, minha amiga, nós combinamos uma coisa, você não cumpriu, você não fez a sua parte. Ela falou assim: não, Majestade, eu matei só 2.000 pessoas. O restante morreu de medo. Não fui eu, morreu de medo. Então, brincadeiras à parte, nós temos que trazer isso para a nossa vida. Muitas pessoas estão ficando doentes, quase que morrendo de medo. Gente, temos que levar a vida, fazer a nossa parte, segurar na mão de Deus e seguir adiante. Ah, e se eu ficar doente? Oh, se ficar doente, ficou. Faça tudo para não ficar. Ah, e se eu morrer? Se você morrer, meu amigo, nós estamos aqui de passagem. Nós não moramos aqui. Esse planeta nosso, nós estamos só passando. Nós moramos em outro lugar. Nós estamos numa experiência aqui na Terra para crescermos, para evoluirmos. Um dia todos vamos morrer. É claro que ninguém quer, viu, dele? Eu não conheço ninguém que fazia. Claro que não. Estou a fim de morrer, não. Bom, tem casos, né? E uma situação importante, eu vou te instigar um pouquinho. Você disse há pouco que a gente já tinha conhecimento disso, que a espiritualidade já vinha falando com a gente, espíritas, e a gente tem pessoas do nosso convívio, até pessoal, e pessoas que são divulgadores também da doutrina espírita, aí pelo Brasil afora, que são pessoas fabulosas, que vêm tratando desse assunto, né, dessa possibilidade de acontecer alguma coisa que fosse provocar uma transformação, alguma coisa nesse sentido. E aí me vem assim uma pergunta, né, um comentário para a gente discutir sobre isso. Em torno de 50 anos atrás, num programa de televisão, me falha que o nome, eu não sei se era a Rede Tupi ou a Rede Record. O Pinga Fogo, né? O Pinga Fogo. Famosíssimo, né? Colocaram Chico Xavier lá e, dentre vários assuntos, e um detalhe, hein,
quem não assistiu o Pinga Fogo até hoje, vale a pena assistir na íntegra. É verdade. Vale a pena assistir na íntegra. Colocaram ele sobre essa visão e ele comentou que a gente teria uma data mais ou menos prevista pela espiritualidade em que haveria algum processo de mudança. Ele não deixou claro isso, até porque imagino que a espiritualidade não ia deixar que ele fosse o causador de mais mortes que não a Dona Morte, né? Isso. Mas, na sua opinião, Luiz, pode ter conexão com relação a esse comentário do Chico lá no Pinga Fogo, há 50 anos atrás? Muito boa pergunta. Eu acredito, Derli, que tenha total ligação um assunto com o outro. Aliás, nós estamos sendo avisados há muito tempo pela espiritualidade superior. Kardec já nos avisou. Olha, eu vou mais longe. Jesus já nos avisou há mais de 2000 anos, né? Que nós tínhamos que mudar. Eu estou pensando aqui naquela parábola do semeador, que nós tínhamos que ser aquele terreno fértil, né? Ao invés de ser aquela semente que caiu na beira do caminho, nos espinhos, nas pedras. Então, não só Chico, mas nós estamos sendo bombardeados, desculpa a expressão, por muitas informações há muito tempo. E o próprio Chico, numa forma muito simples, nos falou isso muito claramente. Né? Simples e objetivo, né? Objetivo. Que nós nos preparássemos para coisas melhores. Na verdade, é a nossa reconstrução que tem que acontecer. Não tem outro caminho, viu, Derli? Não existe. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem e com um único objetivo, de nós nos reconstruirmos, nós melhorarmos. Não tem outro objetivo, não tem jeito. Maravilha. E uma coisa que eu queria, um assunto que eu queria tocar agora com você. Sim. A gente está vivendo momentos agora de muita tristeza, porque a gente tem percebido diversas famílias que não estão tendo oportunidade de enterrar seus mortos. E sem dizer outras pessoas que estão passando por momentos extremamente depressivos, porque estão ficando guardados dentro de casa. A mídia não tem colaborado de uma forma justa nas informações, acaba trazendo muito medo. Enfim, a gente tem a tristeza aliada ao pânico, aliada à preocupação e à depressão. Para a gente poder encerrar esse bate-papo de hoje, que mensagem que você deixaria para todas essas pessoas que estão passando por esse momento de tanta dificuldade? Ok. Você falou uma coisa interessante, Derli, que é a dor que muitas famílias têm passado com relação a seus entes queridos, né, que estão indo embora, que não podem, às vezes, nem ser velado a contento. Isso aí é uma coisa que dói, mas nos faz pensar novamente em nós tratarmos as pessoas enquanto estão vivas com muito mais carinho e amor. Por que esperar que as pessoas estejam ali mortas, que só está o corpo, que o espírito não está ali mais, ou então está só em parte? Então, eu acredito que isso aí também é uma forma de nos obrigar a pensar em tratar melhor os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos e todas as pessoas. Não adianta, eu perdi parentes nessa pandemia, então, mas não adianta ir lá prantear uma pessoa que você não deu atenção durante a sua vida. É verdade. Ao longo do tempo foram maridos, né, se afastando das esposas pelo trabalho, foram mães se afastando dos filhos também por conta do trabalho, de repente a vida foi ficando em segundo plano, e essa oportunidade que está sendo dada agora está sendo... Vindo, né? E você me disse de passar uma mensagem final. Há poucos dias eu gravei um vídeo muito simplesinho e mandei para meus filhos e fez um sucesso muito grande, que eles esparramaram isso. Eu tenho um filho que mora no México e até no México esse vídeo esparramou. Eu soube que esse vídeo chegou em Portugal. Olha, né? Só, que bom. Mas foi uma coisa muito simples, mas foi do coração. E eu queria encerrar esse nosso bate-papo, se você me permitir, contando essa história que foi acontecida comigo. Eu voltei no tempo, na infância dos meus filhos, numa fazendinha que meu sogro tinha, e que a gente passava muitos finais de semana, as férias. E acontecia uma coisa interessante, que era o seguinte:
eu sempre, como eu tinha 4 filhos, né? Tenho até hoje, mas naquela época eu era o que tinha mais filhos. Então, eu era encarregado de debaixo dos pés de laranja, por exemplo, né? Para descascar laranja, não só para os meus filhos, mas para os sobrinhos. Rapaz, era um desafio, que você quando chegava no último, primeiro eu já estava te esperando. Mas uma coisa eu queria falar é o seguinte, nesses momentos que a gente sentava de uma forma gostosa debaixo de um pé de laranja, para chupar as laranjas, pegava aqui no pé, descascava e já chupava. Os pequeninos, né, e eu lembro muito dos meus filhos, os 2 mais novos, o meu filho caçula e a minha filha, quando eu entregava para eles, a gente fazia aquele negócio de pilão, né? Aqui em Minas a gente fala que é pilão, queria fazer uma tampinha com um buraquinho para facilitar a pessoa a espremer a laranja. Mas mesmo assim eu entregava a laranja para esses pequenos, né? E eles olhavam para mim e falavam assim, pai, começa para mim? Dá para você começar para mim? Então, extrair o começo do suco da laranja. Apertar um pouquinho para ficar mais fácil para eles. Começa para mim. Começa para mim, pai, começa para mim. Aí sabe o que eu pensei? Está no momento de nós chegarmos para Deus, para nosso Pai, e dizer para Ele, pai, começa para mim, me ajuda, me dá esse começo para eu seguir adiante. Me dê esse empurrão, essa coragem para ir à frente. Jesus, começa para mim. Meus queridos mentores, comecem para mim, me ajudem. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. Pedir a Deus que comece para nós e nós aceitarmos que Ele faça esse começo. Meu Pai, começa para mim. Pai, começa para todos nós. E que nós possamos seguir adiante. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, Luiz. Obrigado, viu? Meu brother. Obrigado por estar aqui. Pessoal, esse foi nosso bate-papo de hoje, do nosso bloco Vida, do nosso canal Espiritismo, Arte e Vida. E a gente vai estar provocando outros temas, com certeza, daqui a pouco trazendo também outros colegas para somar junto conosco nessa empreitada que nós estamos nos permitindo, na verdade é isso, né? Nós estamos nos permitindo a levar um pouco de informação, enquanto a espiritualidade não manda para nós, para esse ambiente que nós estamos aqui trabalhando, enquanto não mandar um espírito superior, a gente atrevidamente se faz nesse papel de levar para vocês um pouco dessa informação. Não se esqueça que esse projeto tem um espírito responsável. Com certeza. Né? Nós temos certeza disso, né? Que tem um espírito que é responsável por esse projeto, que ele é muito importante. Né? Se inscreva no canal, ajude a gente a divulgar esse trabalho, para que a gente possa levar essa mensagem a mais pessoas aí pelo nosso Brasil e quem sabe futuramente até para fora das nossas fronteiras nacionais. Quem sabe, né? Vai chegar fácil no México, hein? Vai sim. Muito obrigado, pessoal. Espiritismo, Arte e Vida.